Desconto de até 20% na Green Friday na seção Olá. Urgente atentado contra o representante da Polônia em São Petersburgo. A Rússia ultrapassou o limite. A resposta de Varsóvia não demorou a chegar. A situação esquentou ao máximo. A Polônia mobiliza milhares de militares. Começaram ousados atos de sabotagem sob o disfarce de um plano terrível tramado no Kremlin. Tudo isso a seguir. Assista até a final. Olá, este é a Ucrânia Hoje. Renata Aslanova e os últimos acontecimentos. Urgente. Atentado contra o embaixador da Polônia na Rússia. Foi assim que em São Petersburgo atacaram Krzysztof Krajewski, quando ele chegou para um encontro com poloneses locais por ocasião do Dia da Independência da Polônia. Por volta do meio-dia, quando ele, acompanhado do cônsul, ia para a missa polonesa na Basílica, foi cercado por um grupo agressivo de ativistas russos. Ressalta-se que eles carregavam cartazes com slogans anti-poloneses e anti-ucranianos e atacaram o embaixador pelo fato de a Polônia ajudar a Ucrânia. Observa-se que, a princípio, foram insultos verbais, mas depois houve uma tentativa clara de usar força física. Foi então que os seguranças intervieram para proteger o embaixador. O representante do Ministério das Relações Exteriores da Polônia destacou que o diplomata não sofreu ferimentos graves. Após isso, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, anunciou a decisão de fechar o consulado-geral da Rússia em Gdansk, que era o último ainda em funcionamento no país. Ele ressaltou que já havia alertado a Rússia várias vezes de que, se ela não desistisse de suas ações hostis contra a Polônia, haveria uma redução ainda maior no número de diplomatas russos. O chefe da diplomacia polonesa acrescentou que a Rússia não só não abandonou esse tipo de atitude, como também está intensificando-as. Segundo ele, se a intenção das atividades de espionagem e sabotagem é causar vítimas humanas, isso já é terrorismo de Estado. Mais tarde, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, acusou as autoridades polonesas de supostamente tentarem associar qualquer problema à Rússia. O fantoche de Putin também declarou que as relações entre a Rússia e a Polônia se degradaram completamente. Ele reclamou que a Polônia está tentando reduzir a zero as relações diplomáticas com a Rússia. Notícias preocupantes sobre a Polônia estão aparecendo cada vez com mais frequência. Assim, o país está mobilizando 10 mil militares para proteger suas instalações. Essa decisão está relacionada ao aumento da atividade de sabotagem por parte de serviços estrangeiros na Europa. A mobilização acontecerá no âmbito da Operação Horizonte, que é o maior envolvimento militar interno dos últimos anos. Durante essa mobilização, a Polônia pretende usar não apenas força humana, mas também equipamentos militares, sistemas móveis de segurança e complexos de reconhecimento. Além disso, em Varsóvia, acrescentaram que a Operação Horizonte deve aumentar a resiliência do Estado e garantir a segurança da população em caso de ameaças híbridas. A névoa pré-guerra está se adensando sobre a Polônia. Após sabotagens explosivas nas ferrovias e poderosos ataques cibernéticos, o chefe do Estado-Maior do Exército polonês constata que o inimigo iniciou os preparativos para a guerra. O inimigo habilmente cria uma atmosfera de total desconfiança, abala a fé das pessoas no Estado, nas forças de segurança e no Exército, preparando condições ideais para um possível ataque ao território da Polônia. Isso é típico de 1939, mas, na verdade, precedeu muitos conflitos armados, além de ter ocorrido em períodos em que esses conflitos armados ainda não haviam acontecido. Mais uma vez enfatizo, o mais importante hoje é a nossa posição, a nossa resposta. Hoje, observa o militar, o destino da região está por um fio. Tudo será decidido pelas ações do governo polonês, se eles vão manter o inimigo à distância ou se vão provocar agressão por conta própria. Estamos sempre em um período pré-guerra e a Guerra Fria também foi um período pré-guerra. Trata-se de gerenciar esse período pré-guerra, de construir uma política eficaz de dissuasão baseada em grande parte em nossas capacidades de defesa, mas também na posição dos nossos cidadãos. A Rússia já se sente dona do território da OTAN. A prova mais clara disso são as ousadas ações de sabotagem nas ferrovias polonesas. Varsóvia, em pânico, anuncia que está se preparando para a guerra, mas a principal questão continua em aberto. Será que a Polônia vai conseguir se preparar enquanto Kremlin joga seu jogo perigoso? Veja só. Não precisa inventar nada e, com base nessas invenções, formar uma opinião sobre a Rússia. Não é preciso criar a imagem de inimigo da Rússia. Pois é, inventaram que a Rússia quer atacar a OTAN. Vocês ficaram malucos de vez, é isso. Mais burro que esta mesa. Quem foi que inventou isso? Isso é uma bobagem, que dela. Pura besteira. O Kremlin começou a se preparar para a guerra contra a Polônia. Estamos mais próximos de um conflito aberto do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial.
Esta é uma situação pré-guerra. O Estado-Maior declarou sobre um ataque que está sendo preparado. O agressor começou a se preparar para a guerra. Ele está criando um ambiente que visa minar a confiança da sociedade no governo, das Forças Armadas e da polícia para criar condições para uma possível agressão no território da Polônia. O chefe do Estado-Maior da Polônia declarou que, recentemente, o número de atos de sabotagem e de grandes ataques cibernéticos no país aumentou significativamente. Esses eventos podem indicar que a Rússia está criando condições para desestabilizar a situação e enfraquecer o Estado por dentro. Um dos incidentes mais recentes desse tipo foi a explosão na linha ferroviária Varsóvia-Lubin. Analisando todos os eventos que ocorrem na Polônia e na Europa, pode-se dizer que todas as pistas levam para o leste, até Moscóvia. As autoridades polonesas acreditam que esse episódio e outros semelhantes apresentam sinais de operações previamente planejadas que podem estar ligadas à atividade de inteligência estrangeira. A sabotagem da linha férrea na rota Varsóvia-Lublin é uma ação sem precedentes, direcionada diretamente contra a segurança do Estado polonês e de sua população civil. Vamos capturar os culpados, sejam eles quem forem. 2 meses antes, cerca de 20 drones russos invadiram em massa o território da Polônia pela primeira vez. O setor de segurança da Polônia declarou que a ameaça dos drones era mais séria do que as autoridades haviam considerado. A afirmação de que eram objeto de papelão e papel não é totalmente verdadeira. A liderança polonesa não esconde que está se preparando para um confronto direto. Podemos responder essas ameaças de forma simétrica ou assimétrica. Temos todo o arsenal de ferramentas à nossa disposição. O analista militar e ex-funcionário do Serviço de Segurança da Ucrânia, Ivan Stupak, está convencido de que o Kremlin já está travando uma guerra híbrida contra a Europa. E a única questão é quando isso se transformará em um conflito aberto. Para a Federação Russa, tudo que ela faz já é guerra, só que por métodos completamente diferentes. Sim, de forma assimétrica, não linear, híbrida, pode se chamar do jeito que quiser, mas essa guerra já está acontecendo. A posição estratégica da Polônia entre o enclave de Kaliningrado e Belarus a torna um dos países-chave para a segurança de toda a OTAN. E a própria Varsóvia desempenha um papel importante na garantia da defesa do flanco leste. No futuro, a defesa da Estônia, Letônia e Lituânia dependerá diretamente da capacidade das forças polonesas de reagir a tempo a possíveis ameaças. Tudo depende da nossa posição. Se conseguiremos dissuadir o inimigo ou se vamos encorajá-lo à agressão. Enquanto a maioria dos países europeus discutia por muitos anos a possível ameaça da Rússia, a Polônia realizava uma preparação sistemática e direcionada. Na última década, Varsóvia fortaleceu significativamente seu potencial militar, e o aumento das capacidades de defesa começou imediatamente após a anexação da Crimeia pela Rússia. Enquanto outros países esperavam para ver quem daria o primeiro passo, a Polônia agiu. Em 2024, o orçamento de defesa da Polônia aumentou para 4,7% do PIB. Esse é o índice mais alto entre todos os países membros da OTAN. A modernização do equipamento militar e o aumento do efetivo para mais de 200 mil soldados tornam o exército polonês um dos maiores da Europa. Além disso, a Polônia se tornou um dos maiores compradores de armamentos dos Estados Unidos. O país investiu cerca de 50 bilhões de dólares. Sem os Estados Unidos, não existe aliança. Precisamos gastar mais com defesa não para substituir os americanos na Europa, mas para mantê-los aqui. Os poloneses estão cansados da guerra que acontece no país vizinho. E entre eles, observa-se um agravamento da atitude em relação aos ucranianos. O ministro da Defesa da Polônia declarou que as pessoas não enxergam o verdadeiro inimigo e que aqueles que incitam o povo contra a Ucrânia estão agindo contra a própria Polônia. Isso deve ser valorizado e respeitado, e não usado para incitar os poloneses contra os ucranianos ou fomentar sentimentos anti-alemães. O chefe do Estado-Maior da Polônia pediu a criação de uma Guerra Fria 2.0. Investir massivamente em defesa e deixar claro para Moscou que um ataque à OTAN receberá uma resposta decisiva. Agora, o futuro dos países europeus depende da prontidão da OTAN para a defesa. Moscou está apostando tudo. Enquanto o mundo inteiro olha para a Polônia, o Kremlin ainda considera esse dinheiro como uma base para um possível ataque também aos países bálticos. A Rússia está novamente colocando em prática o roteiro de Ucrânia 22, com o mesmo falso pretexto de combater o nazismo e procurando pontos fracos no flanco leste da OTAN. E agora a Letônia está sob os holofotes. A tensão atingiu um ponto crítico. Agora tudo os caras bem.
Os representantes dos países da OTAN, especialmente na Europa e principalmente nos países pequenos, devem, de maneira geral, prestar esclarecimentos sobre o que estão fazendo. Depois da Ucrânia, O Mar Báltico é um mar interior que se encontra no norte da Europa. Está rodeado por vários países europeus e é conhecido por suas águas frias e sua importância histórica e econômica para a região. Vladimir Putin representa uma ameaça à segurança não só da Ucrânia, mas também de outros estados independentes. O Ministério das Relações Exteriores da Letônia recusou oficialmente a passagem do avião com Putin pelo seu espaço aéreo. A decisão não é apenas um gesto diplomático. É um lembrete direto ao Kremlin de que, no mundo civilizado, Putin é alvo de um mandado do Tribunal de Haia. E logo em seguida, uma nova provocação do Kremlin. Aviões militares russos violaram o espaço aéreo da Lituânia. Caças da OTAN foram acionados para interceptação. Isso é uma flagrante violação do direito internacional e da integridade territorial da Lituânia. Isso mais uma vez confirma a importância de reforçar a prontidão das forças europeias de defesa antiaérea. Antes disso, caças russos estavam sobre a Estônia. Outros 2 aviões da Federação Russa apareceram sobre a plataforma de petróleo e gás Petrobáltico no Mar Báltico. A Rússia intensificou as provocações contra os países da OTAN em setembro. O Kremlin utiliza formas híbridas de agressão de maneira sistemática. Em 3 meses, a Rússia produz tantos armamentos quanto todos os países da OTAN juntos em um ano. Esperamos que o complexo militar industrial russo produza este ano 1.500 tanques, 3.000 veículos blindados e 200 mísseis Iskander. E já em 5 anos, a Rússia pode estar pronta para ir à guerra contra a OTAN. Para Putin, a conquista da Ucrânia não é um objetivo, mas uma etapa. Seus planos incluem o ressurgimento da esfera de influência soviética, onde a independência dos países vizinhos é apenas um mal-entendido temporário. Naqueles países que eram considerados os mais hostis. Na verdade, a maioria dos eleitores que votaram em Putin foi de relacantes, 56,82%. Na Estônia, 75,22%. Na Letônia, 70,6%. Além das provocações militares, os russos realizam vários ataques cibernéticos. A Estônia planeja, nos próximos 4 anos, aumentar os gastos militares para 5,4% do PIB. E, neste exato momento, a Estônia já está reforçando a fronteira com o nosso país. A Rússia pode inventar centenas de motivos para invadir. O Kremlin já encontrou narrativas familiares para os países bálticos, a fim de justificar sua invasão. De fato, pode-se realmente chamar de fascismo, especialmente quando os próprios indivíduos envolvidos fazem absolutamente de tudo o que está ao seu alcance para promover uma assimilação forçada, inclusive de russos étnicos e também de outros grupos minoritários. Essa situação evidencia ainda mais a gravidade do contexto. Na verdade, lá estão os mesmos inimigos. Eles declaram abertamente sobre a libertação dos povos irmãos, concessão de direitos e liberdades adicionais. E também o apoio aos falantes de russo. E já hoje, nas narrativas da propaganda do Kremlin, Narva é mencionada como uma cidade onde os russos são ativamente oprimidos pelos estonianos. Até mesmo na escolha. E por isso eu troquei de emprego. Fui para o ginásio ortodoxo onde preservam a língua e a cultura russa. O Kremlin já traçou planos para aumentar a produção militar e posicionar tropas adicionais ao longo de suas fronteiras, escreve o Instituto para o Estudo da Guerra. Os funcionários do Kremlin continuam usando contra os países bálticos as mesmas narrativas que a Rússia utilizou para justificar suas invasões às ex-repúblicas soviéticas, ao longo das últimas 3 décadas. O Kremlin continua procurando fantasmas. O próximo pode ser o trem de passageiros Moscou-Kaliningrado, que passa pelo território da Lituânia. O Kremlin é perfeitamente capaz de usá-lo como pretexto para uma invasão, supostamente para salvar cidadãos russos pacíficos. Não há sensação de ansiedade. Há uma expectativa de problemas. Eles também podem organizar uma provocação no corredor de Suwałki. Na fronteira entre a Lituânia e a Polônia.
Na visão de mundo de Putin, não só os países bálticos e a Ucrânia devem se submeter à Rússia, mas também parte da Polônia e a Finlândia. Se a Rússia realmente quiser conquistar os países bálticos, ela terá que fazer isso muito rapidamente. Agora, o que, claro, acelera a guerra, será necessário reduzir ao máximo para não revelar suas intenções. Lituânia, Letônia e Estônia estão preocupadas com o aumento dos gastos militares da Rússia. Por isso, estão desenvolvendo um plano de evacuação em massa para a população de 1 milhão de pessoas em caso de invasão russa. Ao mesmo tempo, acreditam firmemente que o artigo 5 da OTAN vai funcionar. Estamos tendo essa conversa desde fevereiro de 2022, ou até mesmo desde março de 2014, quando a Rússia atacou a Ucrânia pela primeira vez e anexou a Crimeia. Os EUA não estão mais dispostos a defender a Europa, como eu digo, de graça. Eles querem que os europeus façam a parte deles. Eu acho que isso é justo. Claro, isso não é fácil, porque é preciso cortar gastos. Por exemplo, menos financiamento vai para educação, saúde e assistência social. Mas nós, como um país na linha de frente, entendemos o que está em jogo. E voltando ao artigo 5, muitas vezes mencionam o Memorando de Budapeste, comparando a Ucrânia e as garantias da OTAN. Mas existe uma diferença, e ela é muito significativa. A Ucrânia não é membro da aliança. E o fato de a Rússia se opor tão ferozmente à entrada da Ucrânia na OTAN e à obtenção das garantias do artigo 5, para mim é justamente uma prova disso. O artigo 5 funciona. O cenário de um ataque surpresa ao flanco leste da aliança deixa de ser uma fantasia e passa a ser uma questão de tempo e da disposição do Ocidente em responder. A Letônia endureceu as regras de imigração. Os russos que não passaram no exame porque não apresentaram os documentos para o status de residente permanente da União Europeia na Letônia a tempo são obrigados a deixar o país. Além disso, a partir de 1º de novembro será proibido realizar operações irregulares. O transporte rodoviário de passageiros de ônibus da Letônia para a Rússia e Belarus será proibido. Na fronteira com a Rússia será iniciado o processo de restauração de pântanos e turfeiras para criar uma barreira natural em caso de agressão. Por enquanto, a OTAN mantém a confiança de que será possível evitar um conflito aberto com a Rússia. Pelo menos enquanto o Kremlin estiver ocupado com a guerra contra a Ucrânia. No entanto, a história nos ensina. O que parecia impossível ontem pode se tornar realidade hoje. O que você acha dos acontecimentos recentes? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais novidades. Gui,